Boa noite a todas e a todos. Boa noite, presidente Ivanilton. Agradecer em primeiro lugar o convite aqui dos nossos amigos do Rio Grande do Norte, nossos camaradas, e saudar também o nosso vice-governador Antenor. E dizer o seguinte: primeiro, acho que é muito importante a gente compreender a importância desse documento, porque ele está discutindo futuro do Brasil, né? Então, se a gente olhar assim, aparentemente, ele está discutindo uma coisa que não está muito próxima. Mas eu acho muito importante a gente compreender que, de um lado, nós temos que travar a luta contra o Bolsonaro, frente ampla, unir todos os setores que pudermos para tirar o Bolsonaro o mais rápido possível. Esse é o objetivo nosso. E, portanto, não tem porquê não aceitar ninguém que queira somar nessa luta. Mas, por outro lado, nós temos as nossas propostas e a nossa visão de como sair da crise, de como o país pode retomar o caminho do progresso, que está praticamente há uma década caminhando progressivamente para a estagnação e depois começou a andar para trás, ou então, quando voltou, um crescimento vegetativo mais ou menos igual ao crescimento da população, de 1%, e agora no governo Bolsonaro de novo andando para trás, né? Estavam contando vantagem que iam ter um grande resultado econômico esse ano, e já está aí o segundo trimestre com um PIB menor que o primeiro. Então, para a gente sentir como é que o país está diante de um impasse, como é que se sai dessa crise. É claro que a luta central no momento atual é enfrentar o bolsonarismo, enfrentar a carestia, enfrentar a situação sanitária gravíssima que ele colocou o país, com as omissões e com a tentativa de enfrentar a doença com bala de festim, em vez de usar as armas poderosas que a ciência produziu. Retardou ao máximo o início da vacinação, resistiu a fazer os contratos que eram necessários e, quando tentou fazer, foi o que demonstrou a CPI com essas bibocas aí que queriam fazer no fundamental ganhar muito dinheiro, a grosso modo. O que nós temos de imediato na discussão dessa plataforma? É que, ao mesmo tempo que nós temos de fazer o trabalho de mobilização do conjunto do povo, das manifestações, agora o 2 de outubro, etc., esse conjunto de iniciativas, nós temos de estar fazendo o trabalho de fortalecimento do partido. E isso passa por disputar e capitalizar ao máximo os setores que estão despertando para a participação. Nós estamos com um movimento crescendo, né? E, portanto, muita gente nova chegando para a luta. E nós temos que discutir a plataforma com essas pessoas, exatamente porque essas pessoas já têm a preocupação qual é a saída para o Brasil. E nós temos uma resposta muito melhor, nós vamos poder ver aqui, do que os nossos concorrentes. E, portanto, usar bem essa superioridade que nós temos na nossa proposta de resposta é fundamental para que a gente possa ocupar todo o espaço nesse processo de fortalecimento do partido, que é em paralelo com a luta principal, que é enfrentar o bolsonarismo, certo? Então, para a gente compreender bem, o centro é esse, a frente ampla, enfrentar o Bolsonaro, etc. e tal. Mas nós temos que caminhar com as duas pernas, porque nesse processo o partido é muito importante estar se fortalecendo o máximo possível. E essa discussão com essa parcela avançada da sociedade é muito importante para a gente poder ocupar todo o espaço que nós podemos ocupar. Muito bem. A plataforma começa, evidentemente, analisando um pouco a situação atual, o desastre sanitário, o desastre econômico, 33 milhões de pessoas sem emprego, porque vocês sabem que o desemprego oficial é só para quem não procurou trabalho na última semana, ou melhor, quem procurou trabalho na última semana e que não fez nenhum bicozinho. Se fez qualquer trabalhozinho de 2 horas que seja, ele já não é desempregado. Então nós temos, além dos 14 milhões de desempregados, tem os desalentados, que são os que não procuraram trabalho,
e tem os que têm um subemprego inteiramente insuficiente para a sobrevivência, e o total de empregos que são necessários são 33 milhões de empregos no país. A situação da pandemia é essa: o país é um dos maiores casos de mortalidade no mundo. A quantidade de mortes no Brasil só é superada pelos Estados Unidos, é o segundo país com a maior quantidade de mortes por Covid, e o quadro é um quadro que, recentemente, só com o momento que a vacinação começou a se espraiar mais, começamos a ter um resultado de queda maior dos casos de Covid, dos óbitos. Mas, mesmo assim, nos últimos 2, 3 dias já começou a ter um pequeno aumento, que nós temos que ficar alertas para ver exatamente como é que isso vai evoluir, porque não está garantido que vamos ter já uma situação de absoluta tranquilidade daqui para frente. Isso vai precisar de muito acompanhamento e muita ciência também, para que a gente possa ter o melhor quadro aí no enfrentamento da pandemia nesse processo. Muito bem. A plataforma, depois de uma leve pincelada sobre esse quadro nacional, além disso, tem também a questão dos ataques à democracia, das tentativas de virar a mesa, das tentativas de negar o processo eleitoral, etc., mas a reação da sociedade tem sido bastante forte e acredito que nós temos boas possibilidades aí de derrotá-lo nesse processo e, de acordo com as bobagens que ele fizer, inclusive existe a possibilidade de chegar no impeachment, né? Não é uma coisa que está descartada no momento atual. Temos de lutar para isso. Quanto mais rápido tirarmos ele do governo, melhor para a população brasileira, melhor para o país e melhor para nós também. Muito bem. Em seguida, estão elencadas um conjunto de medidas que são divididas em duas fases, digamos assim, medidas imediatas, que são necessárias ser tomadas assim que a gente tiver um governo efetivamente com correlação de força, evidentemente, para produzir essas medidas, mas são as medidas que enfrentam a crise que o país está, né? A crise econômica, inclusive, e depois tem medidas, digamos assim, de médio prazo, que são, no fundamental, o desdobramento dessas primeiras nas diversas áreas, né? Eu tive algumas palestras aí, por exemplo, que teve alguns comentários. Não, mas há uma certa repetição. Não é bem repetição. O que há na segunda parte das propostas é um desenvolvimento dessas medidas iniciais. Se vocês prestarem bem atenção, as propostas não são exatamente iguais. A proposta da segunda parte são um aprofundamento das propostas dessa primeira parte. Agora, nós temos aqui uma dificuldade. São 38 pontos no conjunto aí das medidas propostas. Se a gente fosse fazer aqui essa palestra em 45 minutos, eu teria 1 minuto para cada um, ia ser impossível a gente conseguir analisar todas essas questões. Então, a opção que eu tenho feito, até para ser uma coisa, um tempo razoável, que não canse aí a plateia toda e tudo, tem sido pegar alguns pontos mais importantes, mas isso não necessariamente implica em não valorizar os demais, certo? Para a gente ter clareza que aqui não é uma... Tem coisas que são, digamos assim, mais simples de compreender, etc. Não há tanta polêmica e, exatamente por causa disso, não é necessário a gente tocar tanto aqui na nossa exposição. Eu vou procurar tocar os pontos que são mais contraditórios, mais polêmicos e que, portanto, é importante a gente ter a oportunidade de debater aqui na nossa conferência para poder sair o mais fortalecido possível para esse debate que nós vamos precisar fazer, tanto com essas parcelas avançadas da massa que nós queremos trazer para o partido, quanto com as demais forças, porque o partido também tem muita possibilidade de influenciar outros setores da sociedade com outras posições, mas que, pelo fato dessa discussão ainda estar, digamos assim, limitada no conjunto até das forças progressistas, tem muitas forças que ainda não têm um amadurecimento nesse debate, e, portanto, nós temos possibilidade de influenciá-los também, e esse debate deve ser levado também com as outras forças políticas próximas a nós. Muito bem. Em relação às medidas, o programa começa com as medidas mais emergenciais de todas, que em algum nível, até num primeiro momento, já estão sendo feitas atualmente. Vacinação, auxílio emergencial, que é claro que tem de ser melhorado para os R$600, não pode ser essa coisa irrisória aí de 150 que está sendo falada aqui.
um conjunto de medidas para garantia de emprego, de manter a renda das pessoas, etc., né, que estão aqui no segundo ponto, de garantia de emprego e renda, uma política de fortalecimento do SUS universal, de ser fortalecimento principalmente do seu lado público, né? Essa é uma questão chave, e, além disso, o desenvolvimento da ciência e tecnologia, que depois a gente vai poder discutir na hora de ver como é que vai ser o processo de reindustrialização. A proposta, inclusive, é que o primeiro ponto mais importante do processo de reindustrialização do país seja exatamente investir no complexo industrial da saúde, né? Nós vimos aí as consequências da desindustrialização que o Brasil passou nessa área da saúde, em que, quando começou a pandemia, nós não estávamos conseguindo fazer nem máscara. Vocês imaginem que coisa ridícula, certo? Quando o Brasil tem todas as condições de fazer não só máscara, respirador, essas coisas todas, não tem nada muito complicado para fazer um respirador, por exemplo. O Brasil, hoje em dia, compra no exterior todos os aparelhos de raio-x, que é uma coisa que deve ter pelo menos uns 70 anos, que já é usado, acho que até mais tempo, né? E, no entanto, nós não estamos conseguindo fazer aparelho de raio-x aqui no Brasil. Quer dizer, coisas dessa ordem, isso é só um pouquinho de pesquisa e um pouquinho de investimento que você tem condição de puxar tudo aqui para dentro e fazer a produção aqui, né? Fármacos, insumos farmacêuticos ativos para poder produzir os fármacos, tudo isso, equipamentos também, né? Tudo isso tem condição de ser muito desenvolvido aqui, e nós já temos, inclusive, alguma expertise nesse sentido, e, portanto, é uma coisa que pode ser um dos pontos de desenvolvimento dessa reindustrialização com rapidez. Muito bem, depois aqui nós temos o item 4, que é a questão do trabalho como centro do desenvolvimento, né? Isso eu acho que já é uma questão importante que vale a pena a gente tratar um pouco, porque qual é o problema? Por que o país está estagnado? Fundamentalmente pelo seguinte, porque não tem renda. Reparem, o Brasil, com todo o respeito que a gente tem ao Paraguai, mas o Brasil está com um salário mínimo menor que o do Paraguai. Para a gente entender bem, a desigualdade social aqui é tamanha que as pessoas não estão tendo condição de comprar o alimento para sobreviver, ainda mais agora na crise provocada aí pelo Bolsonaro, com essa ideia de dolarizar tudo quanto é preço, né, que nós vamos abordar isso um pouquinho mais para frente. Então, reparem, quando Getúlio quis industrializar o país, fez lá a Revolução de 30, qual foi a primeira providência que ele fez? Ele tomou posse dia 3 de novembro, foi quando ele chegou lá no Palácio do Catete. Dia 26 de novembro, criou o Ministério do Trabalho. E a política toda dele foi melhorar a renda dos trabalhadores. Então, criação da Previdência Social, criação da CLT, criação dos sindicatos. Ou seja, precisava ter renda o povo para poder ter mercado, para a indústria ter para quem vender. Essa ideia de que você vai fazer o progresso do país, essa ideia que os neoliberais pregam, você vai fazer o progresso do país diminuindo a renda das pessoas, diminuindo as aposentadorias, diminuindo os salários, isso é uma coisa que não tem pé nem cabeça, não tem como isso dar certo. E é o que nós estamos vendo. Eles prometem que agora vai crescer, aí quando você vê, a coisa afunda de novo. É mais ou menos essa experiência que está se vivendo o tempo todo. E reparem só, uma coisa que é interessante. Até recentemente, até o fim do governo Trump, essa política de arroxo, esses setores ligados ao imperialismo, todos eles procuravam praticar no mundo inteiro, né? Nos lugares que eles... Essa ideia que vai se conseguir progredir o país cada vez com menos renda, porque qual é o princípio da reforma trabalhista, da reforma previdenciária? Arrochar os trabalhadores, arrochar os aposentados, arrochar os funcionários públicos agora com essa reforma atual aí, né? Que está com chance, inclusive, de ser derrubada, de não passar. Então, reparem, isso aí é você querer sair do buraco cavando mais. Não tem como. O que está impedindo o país de ir para frente é exatamente que as pessoas não têm renda, não têm como comprar. E, além disso, eles cortam exatamente aquilo que é fundamental, que é o investimento público. E dizem que vai ter um investimento privado que vai tirar o país do buraco. Ora, bolas, que empresário vai investir se ele sabe que não tem para quem vender? Vocês estão me entendendo como é que isso é uma coisa que não fecha, não tem lógica? E agora tem um fato novo que eu acho que é muito importante a gente observar,
porque vai possibilitar a gente ter uma posição mais ofensiva ainda contra essa política econômica neoliberal. É que os Estados Unidos, até então, estava fazendo uma política também de arroxo interno, né? Só que agora eles estão tão imprensados aí com o crescimento da China, que está tudo indicando vai estar ultrapassando eles também no PIB por dólar, em valor de dólar, nos próximos 5 ou 6 anos, por aí. O que eles estão fazendo? Qual é a política que o Biden está implementando? Uma política de investimento público maciço. O auxílio emergencial deles foram 2 trilhões de dólares. Depois eles aprovaram já um outro pacote de obras de infraestrutura, mais 1 trilhão, quase, um pouquinho menos, né? E tem um terceiro pacote no Congresso ainda que está sendo analisado, que é o investimento verde na energia renovável, etc. e tal, mais outro trilhão. Quer dizer, reparem, 4 trilhões quase de investimento público nos Estados Unidos, 4 trilhões de dólares, né, que em real é 5 vezes mais. O PIB dos Estados Unidos é 21 trilhões aproximadamente, quer dizer, portanto, eles estão investindo quase 20% do PIB de investimento público para tentar conseguir competir com a China. No entanto, a política deles para o terceiro mundo todo é tirar o nosso couro, é arrochar mais ainda e continuar com EC 95, com política de contenção, nada de investimento público, arroxo nos trabalhadores, arroxo nos funcionários. Então, é uma coisa que não junta, a não ser que eles dissessem publicamente que a política deles é tirar o nosso couro, como é mesmo. Mas eles não têm condição política de fazer isso. Então, esses setores que defendem a política imperialista aqui dentro do Brasil, os setores neoliberais, é importante a gente ter claro que nós vamos entrar, inclusive, numa fase nova de disputa política com eles, porque nós vamos perguntar por que nós não devemos fazer a mesma coisa que os Estados Unidos estão fazendo. E quero ver o que eles vão responder, porque não tem uma resposta fácil para esses setores que defendem essa política. Então, é muito importante a gente ter clareza que uma das questões chaves é essa. Nós temos que ter uma política de melhoria da renda. E a proposta que a gente apresentou aqui na plataforma é de um crescimento de 100% real no salário mínimo em 4 anos. Isso pode parecer muito, mas não é. Primeiro, que isso já foi feito no Brasil em outras épocas, né? O próprio governo Getúlio chegou a fazer esse crescimento de 100% do salário mínimo e foi chave para ter o desenvolvimento e a melhoria de renda e as condições do governo Juscelino logo em seguida. O aumento de 100% já foi em 1954. E, segundo, se você tiver um aumento anual de 17% real, você atinge os 100% no final dos 4 anos. Quer dizer, então não é nada do outro mundo isso aí, é uma coisa perfeitamente possível de fazer e que tem condições de ser uma melhoria das condições de vida substanciais para o povo e, portanto, gerar um apoio político muito importante para o governo e, além disso, ser um poderoso estímulo para o desenvolvimento da economia, para ter público consumidor para os produtos que a indústria tem de produzir. Então, essa é uma questão muito importante que é necessário a gente ter clareza. Muito bem. O projeto segue em seguida, quer dizer, além disso, ainda nessa questão do trabalho, é muito importante a questão do salário igual para trabalho igual. Quer dizer, porque nós temos de melhorar a renda das mulheres também, que estão inteiramente sendo oprimidas, exprimidas com essa política de pagar menos para elas, defendida, inclusive, aí pelo Bolsonaro, né? Quer dizer, além disso, é necessário ter melhores condições durante o período de gravidez e de amamentação, precisa ter um período de licença maternidade mais longo, e, além disso, você tem que ter infraestrutura para a pessoa ter com quem deixar os filhos, né? Porque essa ideia de que você vai conseguir botar a mulher no mercado de trabalho largando os filhos sozinhos em casa, não tem como isso aí. No mínimo, a pessoa vai trabalhar com a cabeça em outra coisa e uma preocupação gigantesca, não é uma coisa razoável isso. Quer dizer, nós temos que ter uma estrutura de creche muito maior do que o que existe atualmente. Precisa ter creche para todas as crianças, efetivamente. Essa é uma coisa indispensável para poder integrar a mulher efetivamente na produção. Muito bem. Em seguida, o projeto fala em criação de emprego, fim da pobreza absoluta. Isso aí são pontos que são menos
polêmicos, digamos assim. A questão do campo, essa é uma questão importante da gente abordar. Repara, 2 eixos centrais em relação ao campo. Primeiro, fazer a reforma agrária efetivamente. Nós temos 130 mil famílias acampadas hoje em dia no Brasil e um monte de terra improdutiva que não tem o menor motivo para continuar desse jeito. Portanto, tem condição de ter muito mais gente. Inclusive, os assentamentos devem ser principalmente próximas às estradas, que são áreas que tiveram um benefício da criação da estrada pelo governo, e, portanto, se aquilo ali é terra improdutiva, não há motivo para que não haja desapropriação e o assentamento das famílias que estão precisando. Segundo lugar, também muito importante, é uma política de agroindústria, né? Porque não é vendendo produto primário e comprando os produtos industrializados que a gente vai fazer o país andar para frente. Isso é óbvio desde a Revolução de 30, que ela acabou exatamente com isso, certo? Que era a política da produção de ter a monocultura do café no Brasil e que gerava o atraso que era o Brasil antes nas primeiras décadas do século passado. Isso agora está tentando se reproduzir novamente e nós temos de romper com isso. Isso aí não é um caminho para avançar o país de jeito nenhum. Então, nós temos de conseguir produzir agroindústria, depois eu vou especificar um pouquinho mais. Industrialização. Começar pelo complexo da saúde, mas tem várias outras áreas também muito importantes, quer dizer, a área da indústria de defesa, a área da indústria de petróleo, né? A área da energia e gás, agroindústria também é outra área, né? Quer dizer, nós temos um conjunto, por exemplo, para essa área da agroindústria, nós temos desde a indústria de tratores, de equipamentos, fertilizantes, defensivos, vamos escolher o que não for agressivo à saúde, evidentemente, mas tem como ter uma política de defensivos também, que seja positiva, né? Então, você tem um conjunto de questões que, hoje em dia, em grande parte, estão sendo importadas e que tem como ser produzidas aqui. E isso, evidentemente, gera progresso. Porque a gente sabe, inclusive, que as áreas em que o salário é mais alto são exatamente na indústria. Os serviços são, geralmente, empregos de pior qualidade, certo? Muito bem. Bom, outra questão, a questão de termos que ter uma política de infraestrutura de qualidade, né? O que significa isso? Obras, tanto as paradas quanto as novas, como o presidente Ivanilton estava falando na hora que eu voltei. E reparem, a proposta é, em primeiro lugar, fortalecer a CBTU, Companhia Brasileira de Trens Urbanos, para ser quem dirige um programa nacional de construção de metrô nas principais cidades do país, né? E, com isso, quer dizer, nós temos condições de ter uma melhoria substancial das condições de vida também nas áreas urbanas, né? E, além disso, outra questão chave das áreas urbanas é saneamento, né? Que é ridículo você ter só 50% das casas com esgoto hoje em dia, e isso tem que ser enfrentado com rapidez também, e, portanto, tem um conjunto de obras aí para serem feitas nesse terreno, e, além disso, o problema da habitação também, e aí nós temos um conjunto de habitações vazias, né? Quase igual ao déficit habitacional com as habitações que estão vazias. Então, é necessário, na reforma tributária, você ter uma tributação bastante substancial para a habitação vazia, para que possa haver um estímulo para que ela passe a ser utilizada. Ou então, depois de alguns anos, o imposto tem de chegar ao ponto de tomar a casa do cidadão que está com a casa vazia, não aceita nem alugar. Fica sentado, além da sua própria casa, tem outra, ou outras, muitas vezes são muitas casas, inclusive, em que ele não se propõe a permitir que outras pessoas morem nela. Isso aí não tem o menor sentido, e é uma das questões chaves da reforma tributária, essa questão da punição do imóvel desocupado, né? Muito bem. Então, isso aí na questão da cidade. Depois, o programa aborda a questão da emancipação da mulher, que eu já falei um pouco aí sobre as questões principalmente na área do trabalho, mas também o combate a todas as formas de preconceito, seja a negritude, seja as outras formas de preconceito na sociedade. Quer dizer, tem que ter uma política ativa de estimular a igualdade, fundamentalmente em todas essas áreas. Depois ele fala rapidamente da educação, aí não senti assim, grandes polêmicas. Cultura também é uma política de fortalecer a área cultural, tanto economicamente, com a
reativando aí a Lei Aldir Blanc, mas também tem uma política de usar a cultura, inclusive, como um instrumento de fortalecimento da nacionalidade e recriar o Ministério da Cultura, reverter a política antiambientalista que está sendo feita aí. É fundamental nós termos uma política de querer desenvolvimento respeitando o meio ambiente, não há nenhum motivo para nós termos essas... O que está acontecendo aí, quer dizer, na realidade, nós temos uma espécie de milícias nessa área do meio ambiente, que a atitude deles é essencialmente predatória, a coisa deles é fundamentalmente predar a natureza, não é uma coisa de fazer o desenvolvimento, né? Vocês reparem que hoje em dia, na área agrícola, existem progressos extremamente grandes de produtividade que foram conseguidos a partir das pesquisas da Embrapa e que os setores mais sérios da área da própria do agronegócio não jogam fundamentalmente em querer invadir a Amazônia ou qualquer coisa parecida. Eles estão jogando para aumentar a produtividade dentro do mesmo território que eles já ocupam atualmente. E o que nós temos são áreas, madeireiros querendo derrubar a mata para roubar a madeira e fazer contrabando, outros garimpeiros também nesse tipo de comportamento predatório. Quer dizer, isso aí é uma coisa meio miliciana, né, que é o que o governo estimula o tempo todo e que não há nenhum sentido em isso aí ser base para nenhum desenvolvimento. Isso tem que ser cortado e botar a polícia em cima no fundamental. Muito bem, depois nós temos aqui a questão do barrar o desmonte do Estado e basear o desenvolvimento no investimento público. Aqui nós temos um ponto que é muito importante, eu diria que é um dos pontos chaves para a gente ter clareza, é que, reparem, essa ideia de que nós vamos desenvolver com base no investimento privado, ainda mais sem renda na população, não tem a menor chance de funcionar. Então, quem puxa o investimento tem que ser o investimento público. E como é que isso pode ser feito? Quer dizer, reparem, nós temos Petrobras, nós temos de acabar com esse retalhamento da Petrobras, nada de vender refinaria, nada disso, quer dizer, sempre foi uma das coisas chaves você ter o conjunto das etapas da produção aqui dentro. E, inclusive, quando a Petrobras foi criada, a primeira coisa que se jogou para fortalecer foi exatamente o refino, foi a construção das refinarias aqui dentro. E o que eles estão fazendo agora é o quê? A gente produz petróleo, exporta e compra gasolina, óleo diesel. Qual é o sentido disso, né? Quando nós temos refinarias com capacidade ociosa aqui no Brasil. Quer dizer, é ridículo isso, não tem cabimento. Nós temos que ter uma política de fortalecimento da Petrobras, de investimento maciço, porque as potencialidades do pré-sal estão longe de estar perto de ser exploradas, tem muito mais coisa para fazer. Claro que vai ter de medir o ritmo da produção, inclusive, porque não necessariamente nós temos de botar a coisa a todo vapor, a produção de petróleo, porque tem de ver quanto tempo interessa que isso aí dure, etc., o conjunto da reserva que foi descoberto, mas isso faz parte, evidentemente, de uma política vigorosa de investimento da Petrobras, restabelecimento da petroquímica, por aí vai, tem muita coisa para desenvolver nessa área, né? Eletrobras e Correio, tem de reverter essa privatização. Vale do Rio Doce, que era uma empresa estatal fortíssima, e que, hoje em dia, fica fazendo os desastres ambientais lá em Minas Gerais, de Mariana, Brumadinho, etc. O governo tem golden share, tem uma participação importante no capital e tem de exercer esse poder para colocar essa empresa para atender aos interesses da sociedade, não dos acionistas minoritários que estão dirigindo ela atualmente, né? Também é outra questão muito importante. Muito bem. Derrubar essa reforma administrativa também é indispensável. Agora, queria pegar com vocês a questão do tripé macroeconômico, que é uma questão muito significativa. Porque, reparem só, o que é o tripé macroeconômico? É a política de limitação no gasto público, câmbio flutuante e limitação na inflação. Meta de inflação, meta do gasto público e câmbio flutuante. Esse é o tripé macroeconômico. Como é que funciona isso? Reparem só. O câmbio é liberado, não existe controle estatal sobre o câmbio. Então, o que acontece? Você tem uma entrada grande de capital especulativo estrangeiro, o que isso faz? O dólar diminui de preço e o real aumenta em dólar. Então, o que ocorre? O produto brasileiro fica caro lá fora, e o produto estrangeiro fica barato aqui dentro. Resultado,
A participação da indústria no PIB caiu de 30%, que era, para 10%. Nós sofremos um violento processo de desindustrialização. A economia hoje em dia, a indústria é 1/3 do que já foi, para a gente ter ideia do que aconteceu com o país. É claro que esse tipo de coisa não tem a menor condição de levar a lugar nenhum. Além disso, a ideia que você vai fazer o desenvolvimento do país com capital estrangeiro, não existe nenhum país do mundo que isso deu certo. É claro que o interesse do capital estrangeiro, fundamentalmente, é nos explorar. Isso quer dizer que ele não aceita nenhum capital estrangeiro? Não. Vamos discutir caso a caso. Né? Quem vier, por exemplo, com capital estrangeiro para montar uma indústria nova, eu aceito discutir. É possível que seja interessante, que seja positivo para nós, pelo menos durante um tempo. Agora, o cara vir com capital estrangeiro para comprar uma indústria brasileira, para fechar ela, como foi feito, por exemplo, uma das maiores fábricas metalúrgicas de São Paulo era Metal Leve. Não sei se vocês já ouviram falar nela. Fabricava pistão de carro, parte de motor, etc. e tal. Foi comprada e fechada. Isso aí é benéfico para o país em quê? Menos emprego, menos riqueza, etc. E aí, quem comprou, evidentemente, passa a importar os produtos fabricados no exterior e vender aqui dentro. Em que nós ganhamos com isso? Isso não tem nada a ver com o nosso interesse. Ao passo que o investimento público ele pode perfeitamente fortalecer o investimento privado também. Vocês reparem, quando a Petrobras tinha uma quantidade grande de investimentos, você tinha um monte de fornecedores que tinham de fornecer sondas, plataformas, equipamentos, toda sorte de produtos. Você tinha toda uma cadeia de produção em torno da Petrobras, fruto exatamente do investimento vultoso que a Petrobras estava promovendo. Então, é exatamente esse o caminho. O crescimento do investimento público fortalece o investimento privado, não enfraquece, como raciocinam alguns setores que, na prática, são setores que estão contaminados aí pelo pensamento neoliberal. Então, essa questão do investimento público é fundamental. Além disso, o que é importante aqui? Como é que tem de ser, como é que a coisa tem que funcionar? Para a gente entender a lógica do... Porque a pergunta que, geralmente, quando a gente propõe um programa assim, de investimento bastante substancial, qual é a pergunta primeira que a gente ouve imediatamente? De onde vem o dinheiro? Vocês já devem ter visto em vários debates isso aí. Né? De onde vem o dinheiro? E o problema é o seguinte, o dinheiro vem, primeiro, nós não temos que ter uma política de emissão zero de moeda. Em primeiro lugar, isso está errado. A moeda tem que crescer de acordo com o crescimento da economia, e em alguns momentos pode até crescer um pouco mais do que isso, em primeiro lugar. Segundo, o que ocorre? Nós temos um conjunto de segmentos da sociedade que estão inteiramente subtributados. Vou dar alguns exemplos para vocês. Agronegócio. Não sei se vocês sabem quanto é o imposto territorial rural das fazendas. É uma coisa ridícula. Acho que das fazendas maiores deve ter um imposto de R$500 por ano, uma coisa assim. Parece até brincadeira. Segundo, como ele trabalha para exportação, o produto exportado não paga ICMS, pela Lei Candir. Então, concretamente, o cidadão ganha um monte de dinheiro e não paga praticamente imposto nenhum. Essa é a situação muito objetiva. E é claro que isso não tem cabimento. Quem está tendo os ganhos que eles têm, tem que ter uma contribuição para a sociedade. Portanto, isso aqui tem que ter imposto. Não pode ser essa situação que quem exporta não paga imposto e, portanto, ganha sem contribuição nenhuma para a coletividade. Isso está errado. Segundo, outra área, essa área de isenções fiscais. 400 bilhões de isenção fiscal. Tem uma outra que tem justificativa, que talvez tenha que ser mantida, é possível. Mas 400 bilhões, nem pensar, não tem a menor condição. Talvez tenha, se tiver 100 bilhões de incentivos que precisem ser mantidos, pode ser. Mas daí dá para sobrar uns 250, 300 bilhões em torno disso para investimento. Imposto que passa a ser cobrado e que não tem por que ter isenção. Outra questão, nós temos a renda de várias áreas. Reparem só como é que está funcionando a Petrobras atualmente. Ela produz o petróleo, o custo de produção é em torno de $10 o barril. E ela vende o barril, cada dia é um preço, mas está em torno de $60. Então ela tem um lucro de $50 por barril. O que ela está fazendo com esse lucro? Guarda o mais possível para distribuir dividendo. Vocês sabem que a maioria dos acionistas da Petrobras hoje é estrangeira, a maioria do capital votante é do governo. Mas a maioria do total das ações, que inclui as ações preferenciais também, é estrangeiro. Quando eles privilegiam pagar dividendo,
eles estão pegando o dinheiro, esse de $50 que eles estão tirando do nosso couro, cobrando R$ 7 a gasolina, e estão mandando isso para fora para pagar para os cidadãos que compraram a ação lá na Bolsa de Nova York. É isso que está acontecendo concretamente. Isso está certo? É evidente que está tudo de cabeça para baixo. Prioridade da exploração do petróleo tem que ser para fortalecer o país. Então, o que nós teríamos de fazer? Não queremos que a Petrobras dê prejuízo, não. Ela pode ter lucro, não tem problema, né? Mas se ela produz por $10, vamos vender. Vamos ficar com ela, sei lá, 15. Já está um lucro excelente, 50% de lucro. Hoje em dia ela está trabalhando com 250%, 300% de lucro, até mais. O que é uma coisa inteiramente sem pé nem cabeça. Então, o que faz? Deixa 15, sei lá, uma coisa dessa ordem de grandeza com a Petrobras, o restante é imposto. O governo tem de cobrar esse dinheiro para si. Repara só o quanto isso dá. Se você pegar $40 por barril, 2 bilhões de barris por ano, vezes $40, 80 bilhões de dólares. Vezes 5, que é o valor do dólar em real, 400 bilhões para ser investido. Olha aí o dinheiro que o governo tem, potencial. E se fizer a mesma coisa com o minério de ferro, com a exploração mineral em geral, com as rendas gerais da terra que existem, né, nós temos condição de ter uma arrecadação aí bastante substancial para garantir o conjunto dos investimentos que são necessários fazer para o país. Então, é mudar a lógica do neoliberalismo ao contrário. É isso que é necessário fazer e é muito importante a gente ter clareza disso. Bom, acredito que peguei aqui os pontos mais importantes. A gente já teve um atraso com a interrupção, tudo. Não estou querendo esticar demais aqui a discussão com vocês, mas essas são as questões centrais. É importante a gente entender o seguinte: a gente só vai apoiar um governo que apoie todo esse programa? Não. Nós podemos ter aliados que não compreendam todas essas questões e, eventualmente, a gente pode ter apoio a governos que tenham alguns pontos de contato com a nossa proposta, mas não necessariamente esteja inteiramente de acordo e com a disposição necessária para praticar o conjunto dessas coisas. Só que, nessa situação, na minha opinião, o que se pode fazer? Aquilo que o governo tiver certo, nós apoiamos de toda maneira. Naquilo que o governo estiver fazendo bobagem e não estiver conseguindo promover o desenvolvimento do país, não tem uma posição crítica, né? Isso aqui está certo, isso aqui está errado, etc. Tal. Não há por que ter uma política de endossar tudo que eventualmente estiver puxando o país para trás. O que estiver puxando o país para trás, nós temos que travar a luta para ir para frente, certo? Esse é o espírito da coisa, né? Então, para a gente ter clareza de que a situação da política econômica, nós precisamos realmente ter um enfrentamento bastante grande nessa questão toda, porque é um campo que o país tem todo o potencial para progredir, né? Nós temos riqueza de monte, nós temos uma população trabalhadora vigorosa, nós temos todas as condições de andar para frente. Mas isso não está acontecendo por quê? Porque está tendo uma política de privilegiar os setores mais favorecidos em detrimento do conjunto da sociedade. E isso faz o país andar para trás. Outra questão que eu estava pulando aqui só bem rapidamente é a questão dos bancos. Quer dizer, nós temos um cartel de 3 bancos, Itaú, Bradesco e Santander, e o governo pega o Banco do Brasil e a Caixa Econômica, que são poderosíssimos em termos de possibilidade de fazer uma política de financiamento público diferente, né? Eles pegam e botam o Banco do Brasil e a Caixa Econômica para fazer parte do cartel e fortalecer os 3 bancos privados que montaram o cartel. Quer dizer, é uma coisa que não tem pé nem cabeça. É claro que a política do Banco do Brasil e da Caixa Econômica tem de ser diametralmente oposta a essa política de juro alto, de taxas de bancárias escorchantes que é feita, etc. e tal. Isso também é outro ponto-chave para você poder, inclusive, ter uma política de desenvolvimento não só do investimento público, mas também do investimento das empresas privadas, que precisam ter crédito e precisam ter acesso às condições para fazer isso. Então, aqui uma pincelada rápida no conjunto aqui das propostas mais importantes e das polêmicas mais importantes, digamos assim. Pedir desculpas aí mais uma vez pela atrapalhação aqui dos meios eletrônicos, mas agradecer a boa vontade de vocês e a paciência de ouvir aqui até o final. Acho que passei um pouco do tempo, mas aí foi um pouco por causa da interrupção. Obrigado, presidente. Grande abraço a todos aí.